Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar sobre os meus livros abandonados. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, pra quem me acompanha há algum tempo, talvez se lembre, né, mas se não lembra eu vou relembrar aqui, que eu já fiz outros dois vídeos falando sobre os meus livros abandonados, né, por isso que esse aqui está como parte 3 aqui no título. Eu acho que eu lancei esse vídeo em 2022 e o outro eu acho que foi 2023. Então eu vou deixar aqui no card pra quem não assistiu esses outros dois vídeos ir lá assistir. E eu fui comentando, né, conforme eu fui abandonando, foi aumentando essa lista. Então no primeiro vídeo são os livros que eu abandonei, tipo, todos os livros que eu tinha abandonado até aquele momento. E aí entre o primeiro e o segundo eu comentei sobre os que eu tinha abandonado entre aquele intervalo. E agora nesse vídeo eu vou comentar sobre os livros que eu abandonei entre o intervalo do vídeo 2 e desse vídeo. Eu não abandonei tantos livros assim, então assim, né, não é uma lista gigantesca, mas, né, não é que tem a minha lista de séries abandonadas, por exemplo, séries de TV, mas ainda tem bastante coisa pra comentar. E vou dizer que assim, alguns livros da lista de hoje, eu abandonei até, tipo, eu dei uma chance boa pro livro, porque eu abandonei ele mais pra frente, sabe? Porque tem vários livros que eu leio, tipo, sei lá, um capítulo e eu acabo abandonando, sabe? Não gostei, eu abandono. Mas tem alguns dessa lista de hoje que eu acabei indo até um pouco mais à frente, assim, eu abandonei. Mas, enfim, eu vou falar sobre eles e vou falar o porquê que eu abandonei cada um deles. Então vamos começar. Lembrando, né, gente, esse vídeo não tem spoiler, não tem nada, então vamos começar. E o primeiro livro da lista de hoje é o livro Cool for the Summer, que é um romance adolescente, tá? Que, assim, eu tentei ler, gente. Fui até 50% dele. Tentei, mas eu acabei abandonando. Porque assim, o livro ele é um clichêzinho tal, e geralmente eu gosto, mas esse livro eu achei ele meio chato, sabe? A história tava acontecendo, mas pra mim parecia que não tava acontecendo nada. E os personagens, a protagonista em especial, eu achei ela muito chata. Então, tipo, eu não consegui me envolver, tipo assim, não quero saber o que vai acontecer. Não, tô me sentindo aqui conectada com essa personagem, quero saber o que que ela vai fazer, o que que ela vai decidir. Não, pra mim era só tipo, tá, dane-se, sabe? Eu tava lendo realmente arrastado o livro. Pra mim é um livro que não fluiu nada, tá? Não é fluiu bem, ele não fluiu nada pra mim. E era um livro que normalmente, né, um tipo de livro que eu leio rápido, que é uma leitura que às vezes, mesmo eu não gostando, é aquela leitura rapidinha. Mas essa realmente não. Eu fiquei meio travada lendo, sabe? E era pra ser uma leitura fácil, uma leitura boa de fazer, mas realmente não foi. Eu fui tentando dar uma chance, tentando, aí eu cheguei na metade e falei, cara, não vai. Porque eu tô na metade, eu ainda não consigo gostar de nenhum dos personagens, realmente assim, ó, nenhum, tá? Nenhum mesmo. Eu achei todos os personagens, assim, muito qualquer coisa. Não consegui, tipo, torcer, porque no livro a mocinha ali, ela fica dividida entre duas pessoas, né? Então a história gira em torno disso. Eu não consegui, vou torcer pra um, vou torcer. Não, sabe? Pra mim era tipo, tá, vai, escolhe e acaba o livro, sabe? Então, eu fui vendo que realmente eu não tava me importando com a leitura e eu acabei abandonando. Eu li esse livro, né? Eu tentei ler esse livro em outubro do ano passado, então ainda é uma leitura meio recente, né? Não faz nem um ano aí que eu tentei ler esse livro. Mas até já passei pra frente a minha cópia, tudo, né? O meu livro ali e tal, porque realmente não pretendia dar uma segunda chance, porque não me pegou. E o próximo livro é o livro Operação Paddock, que é um romance nacional aí da Arquelana, que eu abandonei esse livro em 50% também, só que esse eu não abandonei porque eu não estava gostando. Esse, inclusive, talvez seja o único da lista de hoje, eu não lembro agora os outros livros, mas que eu queira retomar a leitura. Eu parei a leitura, eu abandonei por dois motivos. Primeiro, esse livro eu tinha recebido o e-book, porque ano passado eu era parceira do Companhia das Letras e tal, e a editora Paralela, que é a editora de Operação Paddock, faz parte do grupo da Companhia das Letras. E aí eles faziam esse envio de e-books, né, quando você quisesse, você solicitava e tal. Só que os últimos e-books ali da Companhia das Letras, na verdade eu tava há um tempo aí, eu fui há 2 anos parceira deles, e já tava um bom tempo, assim, que alguns e-books vinham desconfigurados. Então, assim, não tinha divisão de capítulo, terminava um, já começava outro. Às vezes o parágrafo quebrava, assim, no meio, sem sentido. A fala dos personagens ficava no meio do parágrafo, sabe? Então, alguns e-books, eles ficavam desconfigurados. Isso, eu confesso que me atrapalha um pouco. Eu sou um pouco chata com isso, então... Se o livro tá um pouco estranho, parece que dificulta 5 vezes mais a leitura pra mim, sabe?
Então, esse foi um motivo, porque quando eu voltar a ler, eu quero voltar a ler esse livro, eu quero comprar o livro mesmo, sentar bonitinha, ler, pegar desde o começo e ler com o livro, seja o e-book, seja o físico, enfim, ler ele direitinho, sem essas desconfigurações todas, sabe? E o segundo motivo, eu acho que eu comentei ali no meu diáriozinho no Scooby, né, quando eu tava fazendo a leitura, que eu tava gostando do livro e realmente eu estava, mas não tava fluindo tanto a leitura. E assim, eu tô já há uns meses, desde o início do ano, esse livro eu acho que foi em janeiro desse ano, que eu tô com um pezinho numa ressaca literária. Então, assim, para eu entrar numa ressaca literária é dois tempos. Então, quando eu vejo que a leitura não tá fluindo tanto, eu já tô abandonando. Porque não adianta eu ficar forçando, forçando, forçando. Aí daqui a pouco eu já não tô lendo mais nada. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo que a leitura não tá funcionando, eu paro. Se eu quiser voltar, eu volto em outro momento. Mas, assim, né? Essa é uma leitura que eu quero voltar em outro momento mesmo. Só que na época juntou essa coisa do e-book que tava meio complicado ali e tal, que eu particularmente não. Eu fico agoniada lendo o livro assim. E com essa questão de não tá fluindo tanto, porque eu tava fazendo outras leituras também junto tal. Então, assim, não, eu vou parar esse, eu volto esse depois, vou completar as leituras que eu tô fazendo. Mas eu pretendo sim voltar. Como eu falei, eu quero comprar, né? Seja na versão física ou seja no e-book mesmo, que vem a versão bonitinha. Eu quero voltar a ler ele, terminar, e aí quando eu fizer isso, eu com certeza vou comentar aqui em algum vídeo sobre ele. E o terceiro livro da lista de hoje é o livro Na Calada da Noite, da Nora Roberts, que eu recebi também da editora, só que esse eu recebi o livro físico, né? E eu tentei ler agora no início do ano e eu parei em 25%. Esse eu também penso em dar uma segunda chance, porque eu tenho o livro físico aqui. Então, quando eu tenho o livro físico, isso acaba me impulsionando a tentar um pouco mais, sabe? E porque assim, eu até tava gostando do livro. Só que ele acabou indo por um lado diferente do que eu esperava. E aí eu tava lendo junto com outros livros, e aí eu acaba deixando esse de lado, assim, focando nos outros, né? Que nem foi com o outro ali. E eu não tava ligando muito pro personagem principal, eu confesso. Não tava muito conectada ali com a história dele. Então, assim, eu deixo um pouquinho mais, depois eu volto, sabe? A história ainda tá bem fresca na minha cabeça. Eu acho que eu li ele em março. Deve ter sido por aí que eu tentei ler ele. Então ainda tá bem fresca na minha cabeça. Então eu quero dar uma chance depois. Porque eu acredito que ele vai ser um livro que vai se desenvolver de um modo interessante, sabe? Mas, por enquanto, eu dei um tempinho aí, abandonei ele, não consegui continuar naquele momento. Mas talvez aí mais pra frente. E o próximo livro aí do vídeo de hoje é o livro Guardiã de Histórias, que eu abandonei bem no comecinho. Esse, ao contrário dos outros, eu abandonei em 4%, bem no início. Acho que era capítulo 1 ainda. E por quê? Esse livro eu recebi da editora, só que eu queria fazer uma leitura dele no livro mesmo físico que eu tenho, né, que eu recebi. Só que eu também peguei o audiobook, então eu ia fazer a leitura nos dois, né? Então quando eu estivesse no ônibus indo trabalhar e tal, eu ia escutar o audiobook e à noite quando eu chegasse em casa eu ia dar continuidade no livro físico. Porque ele é um livro pequeno também, então eu achei que ia render mais fazendo desse modo. Só que eu comecei a escutar o audiobook e eu não sei, não me pegou, sabe? Assim, esse início. E aí eu queria escutar outros audiobooks, queria ler outros livros, aí eu acabei deixando, assim, né? Esse, como eu falei, quando eu tenho o livro físico, me dá mais vontade de tentar. Então eu quero tentar pegar ele, mas daí eu vou pegar o livro físico mesmo, vou sentar e vou ler ele mesmo, sabe? Não vou mais pegar o audiobook, porque eu não me senti muito atraída, assim, pelo audiobook. Então eu sei que é a mesma história, mas eu acho que talvez seja um livro que eu deva ler ele mesmo no físico, então eu vou tentar ele aí. Até o final do ano eu tento ele novamente. Mas, enfim, por enquanto ele fica na lista de abandonados. E aí o próximo livro que eu abandonei era de um desafio literário que eu tinha imposto para mim mesmo esse ano. E com isso eu abandonei esse desafio, que é o livro Restore Me ou Restaura-me, que é o quarto livro da série de Estilhaça-me. Para quem não sabe, no início do ano eu tinha feito esse desafio comigo mesma, porque já faz um tempo, aí acho que foi em 2020 ou 2021, eu tinha tentado começar a ler a série de Estilhaço, então eu tinha lido o primeiro livro e o primeiro conto e acabei abandonando. Só como é uma série que é muito falada, tal, eu sei que o final é bem polêmico, mas assim, a série em geral é muito bem falada, eu fui ler e aí eu fui fazendo videozinhos lá no meu Instagram, no TikTok, enfim, com a minha opinião sobre os livros, né? E eu fui até o quarto livro. Não terminei o quarto livro. Eu li os 3 primeiros livros, li todos os contos que tinham ali. E aí fui começar o quarto livro.
E aí, assim, gente, eu abandonei em 5%. Em parte porque eu já tava meio que saturada da série. Eu até gostei do terceiro livro, tá? Pra mim foi claramente o melhor da série até aquele momento, assim. Então não é porque o livro tava caminhando pra um lado que eu não tava gostando, porque eu até gostei do jeito que o terceiro livro foi caminhando ali. Mas eu não sei, eu fiquei com uma preguiça de tipo assim, vamos ter que começar de novo agora, mais 3 livros pra mais conflitos e mais coisa. E aí tinha personagem ali que eu já não aguentava mais ver, sabe? E aí uma coisa que acabou me pegando é que eu peguei esse quarto livro em audiobook também. Peguei o audiobook em inglês pra escutar. E eu não sei se alguém já escutou o audiobook em inglês, mas o que eu peguei, pelo menos a versão que eu peguei, que eu imagino que seja a oficial americana, o que acontece? O livro, ele é dividido entre 2 pontos de vista, né? A gente tem a protagonista, que é a Juliet, e tem o protagonista, que é o Warner, né? Então divide a narrativa entre os dois. E aí tinha um narrador para cada um deles, uma para Juliet e um para o Warner, né? Cara, os narradores para mim eles eram muito ruins, muito ruins. Eu não consegui gostar. As vozes deles, assim, para mim, me tirou muito da história. E aí, tanto é que eu escutei 5% e abandonei. Esse eu tinha pego, porque se eu não me engano, o quarto livro ele tá no Kindle Unlimited. Então eu tinha pego para fazer a leitura simultânea, digamos assim, né? Escutar o audiobook quando eu não pudesse ler. E quando eu pudesse, eu pegava o Kindle para ler nele. Mas, assim, não rolou, sabe? Eu já não tava com muita vontade, aí os narradores pra mim eu não gostei. Aí eu, quer saber? Parei. Abandonei. Acho que agora eu não vou voltar mais pra série de estilhaço. Me já tentei 2 vezes, entender? Até fui. Que todo mundo diz, não, que a primeira trilogia é muito boa. Então, assim, lê pelo menos a primeira trilogia. Li. É legal? É. Mas, assim, pra mim tá longe do que a galera fala também. Então, assim, é isso, entendeu? Abandonei esse desafio. Não pretendo voltar aí pra essa série, não. Talvez mude de ideia no futuro, mas, assim, no momento, não tenho nenhuma pretensão de fazer isso. E aí, mais um livro que eu tentei ler, na verdade, escutar, porque foi audiobook também, e eu acabei abandonando, foi o livro Encyclopedia of Fairies, que eu acho que ficou traduzido literalmente como Enciclopédia das Fadas, eu acho. Que é um livro de fantasia que eu vi muita gente falando sobre ele, muita gente. Assim, teve uma época, já faz um tempinho isso, né? Mas teve uma época que eu via muita gente que tava lendo tanto em português quanto em inglês e falando, não, porque é uma fantasia muito boa e tal, é diferente, assim, a fantasia, então é legal e tal. E aí eu peguei esse livro pra escutar. Eu fui até 18%, então assim, não fui até metade, mas foi considerável, né? Consegui pelo menos pegar uma boa parte ali desse início. E não sei, só não rolou, sabe? Eu não achei ruim. Realmente ele tem uns aspectos diferentes ali de fantasia, não achei isso ruim. Mas também não achei nada uau, sabe? Então eu fui escutando, E é um livro que, assim, tem muita descrição de coisas e bom, o nome já diz, né? Enciclopédia de fadas. Então a protagonista, ela pesquisa, né, os tipos de féricos e fadas e espécies diferentes, enfim. Então tem muita descrição desses seres mágicos. Então é um livro que eu acho que tem que ser lido no físico, sabe? Porque você tem que sentar, ler e prestar muita atenção no que você está lendo. Fantasia geralmente é assim, né? Você tem que prestar bastante atenção no que você está lendo. E eu tentei escutar o audiobook, assim, eu tava entendendo o que estava acontecendo, mas eu não. Sabe, eu acho que faltou algo a mais. Eu acho que se eu tivesse lido no livro físico, talvez eu tivesse gostado um pouco mais, sabe? Prestado um pouco mais de atenção e isso tivesse me feito gostar. Talvez, mas assim, eu confesso que o livro não me chamou atenção o suficiente para dar uma segunda chance. Então, por enquanto, aí ele vai ficar na lista de abandonados. Realmente não pretendo dar essa segunda chance para ele. E o próximo livro da lista de hoje é o livro The City We Became, que eu acho que ficou traduzido como Nós Somos a Cidade, que eu li até 9%. E na verdade, eu peguei esse livro, eu peguei ele em audiobook também. A maioria é audiobook, porque hoje em dia eu escuto muito audiobook. Eu peguei ele porque eu recebi o segundo livro dessa série da editora no ano passado. E aí eu não tinha o primeiro, peguei esse pra escutar. Só que esse é um que eu acho que tem que ser o livro físico, porque ele é muito confuso. Muito confuso. E os capítulos são gigantes.
Pra ter noção, eu comentei sobre isso no vídeo de semana passada, que foi sobre os livros não lidos da estante, e aí eu comentei sobre esse livro, né, o segundo que ainda tá aqui, e falei que eu tentei ler o primeiro, enfim. E assim, eu fiquei uns 4 dias escutando esse livro, eu acho, uns 3, 4 dias. Eu não saí do capítulo 1. Eu escutei o prólogo e tava, tipo, na metade do capítulo 1. É muito comprido, gente, muito comprido mesmo. Eu achei legal porque o audiobook desse livro, ele tem uns efeitos sonoros, assim, tal. Então, quando a história, tipo, vai ficando mais tensa, eles botam uma trilha sonora mais tensa. E eu achei isso legal, porque geralmente o audiobook é só o texto ali e acabou. Então, eu achei que era um jeito de envolver o leitor dentro da experiência da leitura, sabe? Eu achei interessante. Só que eu tava, tipo, não sei o que tá acontecendo, entendeu? O livro, ele é muito confuso. Eu entendi a premissa, porque eu tive que pegar o livro e ler abrir na Amazon ali a sinopse do livro pra eu ler a sinopse, pra eu entender o que estava acontecendo. Porque, assim, provavelmente as coisas iam ser explicadas também, porque, como eu falei, eu parei, tipo, no meio do primeiro capítulo. Mas, assim, é muita coisa que foi sendo falada no início que pra mim não fazia sentido nenhum, sabe? Aí depois que eu entendi qual que era a premissa do livro, beleza, agora eu sei pra onde é que a história vai seguir, mais ou menos. Mas, assim, eu confesso que eu dei uma desanimada. Como eu tenho o segundo livro aqui, e eu falei quando eu tenho o livro físico, isso me dá uma motivação extra pra tentar ler, eu vou tentar dar uma segunda chance. Talvez comprar o primeiro livro físico ou o e-book, enfim. Mas eu confesso que eu dei uma desanimada agora. Então eu vou esperar um pouquinho aí antes, né, de tentar ler de novo. Enfim, não vai ser por agora, então vai ficar nessa listinha de abandonados por mais um tempo. Porque isso foi mês passado, eu acho. Acho que foi mês passado, então, tipo, tá bem recente ainda, sabe? Então, por enquanto eu não tenho muito interesse, assim, em continuar. Mas, como eu quero diminuir todos os não lidos da minha estante, uma hora eu vou chegar nele, nesse segundo, e aí eu vou ter que voltar pro primeiro, né? Então, mas, por enquanto, ele vai ficar aqui na lista de abandonados. E o penúltimo livro da lista de hoje é o livro The Long Game, que é o lançamento mais recente da autora Helena Armas, que é a autora de Uma Farsa de Amor na Espanha. E assim, esse livro eu tentei dar uma chance pra ele 2 vezes. A primeira vez eu não passei do primeiro capítulo. A segunda vez eu fui até 11%. E aí eu abandonei. Assim, o primeiro livro da autora, né, que foi Uma Farsa de Amor na Espanha, eu gostei muito. Eu sei que hoje em dia tem bastante controvérsias a respeito desse livro, mas assim, eu gostei bastante desse livro, tá? Até quando eu reli, assim, eu reli ele já faz um tempo, aí foi depois que eu comprei o livro físico, acho que foi 2022. Gostei novamente, sabe? Não tive problema nenhuma com o livro em específico, gostei. O segundo livro dela, que foi o The American Roommate Experience, eu acho. Acho que foi. Eu não gostei tanto. Eu achei ele legal, mas assim, legalzinho, né? Ok. Agora esse terceiro não consegui nem chegar à metade do livro. Não é que o livro ele seja ruim, até porque eu também não li o suficiente para poder elaborar tanta coisa em cima, né? Mas eu não me senti com vontade de continuar. A narrativa eu não achei interessante. Eu sabia qual era a premissa do livro, assim, achei uma premissa ok, mas o jeito com que ela estava sendo levada, pelo menos até o momento que eu li, não achei grandes coisas. Os personagens eu achei bem sem graças, assim, não consegui gostar ali dos personagens, pelo menos nesse início. E aí, assim, talvez se eu desse uma chance e continuasse mais um pouco, talvez ele fosse melhor desenvolvido. Mas não me deu vontade, sabe, o suficiente, assim, esse início de continuar. E é isso. Esse é um que eu não pretendo voltar a ler, assim, não tenho. Não tá na minha listinha de tentar dar mais uma chance. Então acho que esse vai ficar realmente na lista aí de abandonados, porque pelo menos no momento não sinto vontade de continuar ele não. E o último livro da lista de hoje é um livro que eu enrolei pra ler ele, tá? Porque já era pra eu ter lido ele há um tempo. E é um livro de uma das escritoras de fantasia que eu mais gosto, gente. Que é o livro O Portador da Espada, da Cassandra Clare. Eu adoro Cassandra Clare, né? Os livros dela, dos Caçadores de Sombras, assim, amo. Acho que os últimos livros dela foram mais fracos, assim, eu acho que ela perdeu um pouco o fôlego ali nesses últimos livros. Mas eu gosto bastante da escritora. E aí ela lançou esse primeiro livro dessa nova série dela, O Portador da Espada. Foi em 2022? 2023? Já nem lembro mais, gente. Enfim, mas não faz tanto tempo assim que ela lançou.
esse livro. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu peguei por lá. Ele até tava na minha listinha de compra, só que eu tirei já faz um tempo. Porque eu fui perdendo um pouco a vontade de ler. E aí quando eu vi que tava no Kindle Unlimited, eu leio por lá e é isso, né? Não preciso comprar mais um livro. E aí eu comecei no início desse mês, de julho. Gente, assim, uma coisa que eu já não gosto muito nos livros dos Caçadores de Sombra, apesar de eu adorar os livros. A Cassandra, ela escreve capítulos gigantes, entendeu? Assim, 20, 30 páginas um capítulo. Eu odeio capítulo grande, entendeu? Eu não gosto. Eu acho que isso atrapalha muito quando você tá lendo o livro, sabe? Ali no ritmo da história, a fluidez da história. Pra mim isso atrapalha muito. Eu não gosto de capítulo grande, sabe? Eu acho que, ainda mais assim, porque tem livro que eu acho que até faz mais sentido ter capítulos grandes ali, eu acho que combina com a história e tal, não me incomoda tanto. Mas em livros assim de fantasia tal, como é esse livro, né, O Portador da Espada, capítulos grandes pra mim me atrapalha bastante. E aí, assim, esse eu tava lendo no Kindle, né, tava lendo no e-book, e aí eu lia na hora do almoço. E aí na hora do almoço, gente, eu não consigo ler, tipo, 3 capítulos se cada capítulo é 20 minutos, entendeu? Então a maioria das vezes eu conseguia ler um capítulo durante o meu almoço. Então eu tava lendo ele muito devagar, muito devagar. E tava indo assim. E eu não tava achando a história ruim, sabe? Eu tava achando a história interessante. Os personagens estavam ali, né, me gerando um interesse ali em saber o que ia acontecer, como é que eles iam prosseguir e tal. Mas, assim, a história em si, eu tava achando ela, o ritmo da história muito lento, muito arrastado. Tava demorando pra acontecer as coisas. Eu abandonei ele em 45% e estavam começando a acontecer as coisas, sabe? Então eu achei, assim, coisas desnecessariamente longas. E eu sei que fantasia, principalmente o primeiro livro, geralmente é mais introdutório, é mais parado, você tem que apresentar os elementos, os personagens, desenvolver eles. Só que, assim, tem vários livros introdutórios de fantasia, inclusive livros da própria Cassandra, né, os primeiros livros de séries ali, que são muito melhores do que esse, sabe? O jeito com que ela apresenta as coisas. Então, eu não sei, assim, eu não tava desgostando do livro, mas eu acho que o fato dele ser longo e ser essa coisa muito descritiva e muito introdutória acabou atrapalhando bastante. Além dos fatos dos capítulos gigantescos, que me deixavam muito desanimada na hora de ler realmente. E aí, outro fato que me fez pensar é que, assim, essa série dela acho que vai ser uma trilogia. Pelo que eu saiba, não tem nem data de lançamento ainda do segundo livro. Então, assim, vai demorar. E aí eu fiquei pensando, cara, eu vou ler esse livro agora. Aí eu vou querer ler o próximo, dependendo de como for, mas provavelmente eu vou querer ler o próximo. Até ela lançar o próximo livro, eu já não lembro mais o que aconteceu nesse. Então, já que não tá fluindo, não tá rolando, vou deixar esse de stand-by, entendeu? E aí depois, lá pra frente, quando ela já tiver lançado o próximo, de repente quando ela já tiver lançado tudo, sei lá, aí eu vou lá e leio. Até porque, gente, outra coisa que me fez ficar um pouco desanimada, as opiniões sobre esse livro não são muito boas. Assim, né? A nota desse livro não é muito legal lá no Scooby. É 3,9, eu acho. Não é uma nota baixa, mas assim, pra um livro da Cassandra Clare que geralmente é 4 pra cima, né? Uma nota que já faz ficar meio assim. Eu acho que é 3,9. Então isso me deu uma desanimada ali também, porque muita gente não gostou do final do livro, coisa e tal. Então fiquei meio assim. Então eu pretendo sim dar uma segunda chance pra ele, mas lá na frente, quando já tiver pelo menos o segundo livro lançado, sabe? Porque assim, ainda mais um livro, como eu falei, que eu não tô gostando tanto, eu não tô me envolvendo tanto, cara, vai chegar lá e eu não vou lembrar nada desse livro, entendeu? Vai ser um livro que eu vou esquecer facilmente. Então, deixa ele. Mais pra frente eu retomo aí a leitura realmente. E aí peguei outros livros que eu tava aí na lista pra ler, que estão fluindo bem melhor aí. Porque se eu não tivesse largado esse livro também, gente, eu não ia ter terminado de ler ele ainda. Tá? Eu ia ter ficado um mês inteiro travada com um livro. E isso aconteceu no mês passado com outro livro, só que o outro livro era bom, pelo menos, né? Eu gostei. Então, tem essa pequena diferença. Mas ficar travado um mês inteiro com o livro pra mim é muito ruim. Parece que eu não tô avançando, sabe? Parece que não tá fluindo nada. Então, preferi largar aí mais pra frente eu me resolvo e volto a ler ele, se der vontade também, né? Mas então era isso, gente. Essa foi a parte 3, então, dos meus livros abandonados. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam.
se tem algum desses livros que eu comentei que vocês já leram, que vocês já abandonaram também, né? Ou se leram até o final e não gostaram, enfim. Deixa aqui pra mim, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.